Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Estou com muita alegria em mais um livro para meditação diária da palavra do Senhor. Agora estamos no livro de Salmos, acabamos de ter aí o livro de Jó, muito bem representado aí pelo nosso irmão Ricardo, foi uma bênção. E agora eu vou ficar com vocês do capítulo 1 até o capítulo 41, que refere o livro de Salmo dividido em 5 partes, como se fosse 5 livros em um. E essa primeira parte, do 1 ao 41, se refere à primeira divisão, ao primeiro livro de Salmos, dentro desse compilado aí dos Salmos. Então hoje nós vamos meditar do capítulo 1 ao capítulo 3 e que o Senhor possa falar conosco sobre tantas maravilhas que nós vamos ver no livro de Salmo, tantas palavras preciosas, tantos ensinamentos que temos aqui. Eu tenho certeza que será mais uma bênção de tudo aquilo que o Senhor já tem feito em mais esse ano em nossas vidas. No capítulo 1, nós vemos que ele traça a distinção nítida entre a conduta do justo e a do ímpio e também fala de seus respectivos destinos. É interessante que ele inicia dizendo bem-aventurado ou feliz, depende da tradução, e ele termina dizendo sobre perecer. A mensagem aqui no capítulo 1 seria sobre pessoas, caminhos e seus destinos finais. No versículo 1 nós vemos aqui que ele mostra quais são as associações que são evitadas pelo bem-aventurado, pelo feliz. No versículo 2 nós vemos que fala que o prazer dele é na lei, é buscar o conselho na lei, é buscar a obediência através da palavra do Senhor. Lei aqui está falando da palavra do Senhor. No 3, ele dá o exemplo que é como árvore. Em Israel, uma árvore frondosa, bela, frutífera, era realmente um símbolo apropriado de uma bênção, em comparação com aquele que é bem-aventurado. No 4, fala sobre o fim dos ímpios, que seria como palha, que não servia para nada, era queimado, era levada pelo vento, não tinha uma serventia. Então, assim, são os caminhos dos ímpios. No 5, fala que eles por isso não prevalecerão. Essa conjunção por isso introduz a forte conclusão de que os ímpios não serão aprovados no julgamento do Senhor. No 6 fala que o Senhor conhece. Esse conhecer aqui, querido, essa palavra conhecer, mesmo que nós vemos lá no livro de Mateus, retrata sobre intimidade, algo que fala sobre o envolvimento pessoal. Por isso que fala, o Senhor conhece. O Senhor tem envolvimento pessoal com esse que é bem-aventurado, como está descrito nos versículos de 1 a 5, aqui no 6 nos fala isso. No 6 também fala sobre caminho. A repetição dessa palavra, ela reforça a imagem que esse salmo está passando. Esse caminho tem a ver com o curso total da vida de uma pessoa. Agora aqui no capítulo 2, nós vemos que fala sobre o reinado do ungido de Deus. Deixa bem claro aqui que é um salmo messiânico, né? Mas ele não trata apenas da monarquia divina. Antes, ele também fala do reinado davídico, como que apontando para o reinado superior do Eterno, do Messias. Originalmente, o Salmo 2 não possui qualquer título que indique sua autoria, mas no Novo Testamento o apóstolo Pedro atribui a autoria desse salmo a Davi. Nós vamos ver isso em Atos 4:25. E também o Salmos 2 é frequentemente lembrado no Novo Testamento. Temos citações em Hebreus 1:5, Hebreus 5:5, Romanos 1:4, Atos 13:33. Então, em vários lugares nós temos a citação desse salmo messiânico, o Salmo de número 2. Nós podemos fazer uma divisão do salmo em 4 etapas. Do 1 ao 3, versículo 1 ao 3, fala sobre a rebelião humana contra Deus e seu ungido. Do versículo 4 ao 6 é a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios e o estabelecimento do rei messiânico. Do 7 ao 9 fala do governo divino e do 10 ao 12 fala da responsabilidade humana diante da soberania divina. O capítulo 3, diferente do 1 e do 2, ele tem um título que arremete a Davi como autor e fala que foi quando Davi estava fugindo ali de Absalão. Esse texto está relatado em 2 Samuel 15:18. Então nós vemos que neste momento da fuga, porque Absalão estava ali obstinado, né, a tomar o trono do seu pai Davi a qualquer custo, então ele tornou-se um perigoso inimigo. E como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir
de Jerusalém para escapar ali da ira do seu filho. Então é neste momento que Davi escreve esse texto que está aqui em Salmos 3. Nós podemos dividir esse texto em 3 etapas, que é o reconhecimento da diversidade. Nós vemos que Davi, se você voltar no relato lá em 2 Samuel 12, e do 1 ao 12, você vai ver que chegou a informação para Davi que todo Israel, que era algo assim muito poderoso, estava vindo contra ele. Absalão naquele momento conseguiu ali arrebanhar as pessoas contra Davi. Então, a primeira etapa desse texto, que é o versículo 1 e 2, nós vemos que Davi reconhece a adversidade, ele reconhece o tamanho do problema que ele estava passando, o perigo que ele estava correndo. Do versículo 3 ao 6, nós vemos agora a profunda confiança de Davi em Deus. Nós vemos como ele se refere a Deus, a forma que ele vai a Deus de acordo com a necessidade que ele estava passando. E do versículo 7 ao 8, nós vemos que ele faz uma oração pelo livramento e o reconhecimento dessa soberania de Deus. Então ele vai para uma profunda confiança em Deus depois de ter reconhecido o tamanho da adversidade que ele estaria enfrentando naquele momento. Ele vai à oração, ele vai ao Senhor, e nós vemos aqui o reconhecimento que ele teve da soberania de Deus. E assim nós terminamos os 3 capítulos da meditação do dia de hoje, e eu queria deixar para os irmãos uma palavra em cima desse texto do capítulo 3. Nós vemos que como deve ser a nossa postura, né, diante dos problemas da vida, diante das adversidades impostas pelo decorrer das nossas vidas, dos nossos dias. Nós vemos que o justo, ele sempre terá dificuldades, sempre terá aflições diante dele. É normal, passaremos, o próprio Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, a maneira como nós reagimos ao problema, se é com fé, ou com incredulidade, ou com dúvida, é que será determinante nesses momentos. Que você possa olhar para esse salmo e que você possa aprender com Davi. Se você for lá em 2 Samuel, se você não recordar da história, 2 Samuel 12, 2 Samuel 15, ali, do 12 em diante, se você meditar e ver o tamanho do problema que Davi estava enfrentando, sabemos que isso fazia parte da disciplina do Senhor, pela desobediência, pelo pecado que ele teve ali na história de Betseba, de Urias. Então ele estava vivendo ali um momento de disciplina, mas ele estava no tamanho de um abacaxi, de um problema, agora fugindo, o rei Davi fugindo, porque o seu filho estava usurpando o seu trono e ainda estava perseguindo o próprio pai, o rei Davi. E a postura de Davi, como um homem que confiava no Senhor, que tinha sua devoção no Senhor, ele buscou no Senhor sabedoria, ele buscou refúgio no Senhor, e que isso possa servir de exemplos para nós, em dias difíceis, em dias de adversidade. Confia no Senhor, não vá para a dúvida, não vá para a incredulidade, não perca a cabeça. Lembre-se que nós temos um Senhor que cuida de nós, um Senhor que nos avisou, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não perca o seu ânimo, não perca a sua fé no Todo-Poderoso que pode nos guardar se nós crermos, confiarmos e buscarmos a nossa segurança e a nossa salvação no Senhor. Queridos, tenham todos um domingo abençoado, que o Senhor os guarde, o Senhor os abençoe. Estaremos amanhã aqui na continuação da meditação do livro de Salmos, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.